Você sabia que quando o Spotify foi criado, a ideia era que ele fosse gratuito? O conceito original era pagar as gravadoras e os artistas com a grana dos anúncios dentro da plataforma. Só que, claro, isso aí acabou não dando certo. A Sony, a Warner Brothers e a Universal não ficaram muito empolgadas com isso. Aí, a única forma de conseguir esse acordo foi criando aquele modelo de assinatura como a gente conhece hoje. A ideia do Spotify era até nobre, eles queriam resolver o problema de quem queria ouvir música pela internet sem precisar recorrer à pirataria e garantir que os artistas e as gravadoras recebessem os royalties disso. Muito honrado, né? Mas o que virou isso? A indústria da música está hoje arrecadando em média cerca de 43 bilhões por ano, e a maior parte dessa fatia vem justamente do streaming. Mas mesmo assim, os músicos ficam só com 12% disso tudo. O Spotify paga aproximadamente entre 3 e 8 centavos de dólar por reprodução, de acordo com o tipo de conta do produtor. A realidade para a maioria dos artistas, e eu não tô falando do topo da pirâmide, daquele 1%, tô falando da maioria, é que não dá nem para sonhar em pensar na receita do Spotify como fonte de renda, mesmo com milhares de plays. Hoje, se um artista não põe o pé na estrada e faz longas turnês que desgastam a mentalidade e a saúde, o cara não vai fazer dinheiro. O Spotify moldou as músicas, fez elas se tornarem um produto genérico como molde para não ser pulada, fez o seu comportamento de consumo mudar e pode estar matando a música como a gente conhece, que gradativamente está ficando sem alma e cada vez mais feita numa esteira de produção. Para entender isso, a gente precisa primeiro entrar na indústria musical. O mercado da música é um lugar que ao longo da história vem atraindo milhares de pessoas que buscam algumas vezes viver de um sonho e fazer da sua arte um jeito de ganhar vida, e outras vezes pessoas que só querem literalmente fazer dinheiro. A realidade é que esse é um mercado onde muitas pessoas fazem uma aposta de longo prazo, onde passam anos e anos investindo seu tempo e dinheiro em busca de conseguir esse espaço. E a verdade mais triste é que na realidade, mesmo quando o músico vence, outra pessoa está vencendo muito mais. No mercado do sertanejo, por exemplo, o maior cachê é o da dupla que mais consegue preencher espaços. Os artistas ou duplas que conseguem criar tendências, estar em novelas, em playlists grandes ou em programas de TV são geralmente os que estão faturando mais. Aliás, programas de televisão e plataformas de streaming, muita gente nem sabe que isso aí pode ser comprado. Tem milhares de artistas que aparecem nas melhores playlists que você ouve, que compraram aquele espaço para serem ouvidos juntos de outros artistas maiores. Assim como desde sempre aparecer em um programa da Globo não é porque o cara é muito talentoso, mas sim porque aquilo ali é uma grande vitrine. Isso vende, isso convence, isso gera valor. Aparecer, ser notado, ganhar atenção, essa é a moeda mais valiosa em uma sociedade que é pautada pelo status e pelas suas tendências. Logo, investir para aparecer é a garantia de retorno viável. Mas todo artista tem esse poder para divulgar o seu trabalho? A questão mais fria e mais realista é de que como é triste perceber que o sucesso da música não tem a ver necessariamente com talento ou esforço, mas sim sobre o quanto você consegue colocar garganta abaixo das pessoas do seu trabalho e sobre como quando o mercado não quer, você não vai fazer sucesso. O Spotify foi criado em 2006, anos depois que o Napster já tinha feito uma mudança no mercado da música que não tinha mais volta. O gênio já tinha saído da lâmpada, ele não ia voltar. Esse foi um serviço de compartilhamento de música que revolucionou ou estragou o mercado da música dependendo de que lado da história você estava nessa época. Se você era um dono de uma gravadora detendo os direitos das músicas de outras bandas e faturando muito com venda de CD, você com certeza odiou o Napster. Eles fizeram uma mudança muito grande porque eles tinham um conceito de serem gratuitos. Os caras foram lá e compartilharam a arte das bandas com o mundo todo, deixando a música democraticamente chegar nos ouvidos mesmo das pessoas que não tinham dinheiro para comprar um CD. O Napster foi criado por esses caras aí, o Sam Parker e o Sean Fanning, em 1999. Esses dois fizeram as gravadoras e a indústria da música dos Estados Unidos principalmente enlouquecerem. A briga foi tão feia que uma indústria tão poderosa como a da música naquela época ia fazer pressão para colocar aqueles caras no lugar deles. Foram tantos processos que inevitavelmente a indústria acabou conseguindo derrubar o serviço, que na prática foi o avô do iTunes e do Spotify. Mas por quê?
por que a indústria ficou tão revoltada com dois caras que conseguiram digitalizar e criar um sistema de compartilhamento de música que possibilitou que o mundo inteiro tivesse como usufruir dessa arte. Bom, você pode considerar que eles não tinham autorização para isso e, portanto, isso era pirataria. Mexer com o bolso de gente poderosa é um problema, sempre foi, né? No final dos anos 90, as gravadoras estavam dominando esse mercado. Elas faturavam mais ou menos uns 800 milhões com vendas físicas, mas aí, em 2003, coincidentemente depois que a ideia da digitalização apareceu, esse valor caiu para 500 milhões, 36,8% a menos do que 4 anos antes. 12 anos depois, vender CD era um fiasco, as vendas despencaram para 143 milhões, uma queda de 82% se a gente pensar na virada do milênio. Mas mesmo assim, mensurar o poder da indústria da música entre os anos 60 e 2000 é até complicado. Para você entender o quanto eles eram fortes e por que isso aí mexeu tanto com eles, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Hoje, quando você quer consumir música, isso aí é uma prática tão mecânica quanto respirar. Você nem percebe, você só faz. Se te der saudade de ouvir alguma coisa, você só abre o seu Spotify, vai até a sua playlist favorita e pronto. Ah, mas eu não tenho Spotify. No YouTube tem todas as músicas que você quer ouvir e tudo on demand. Isso sem contar outros serviços como Deezer, iTunes e por aí vai. Se a gente voltar um pouquinho mais, mesmo antes do sucesso do streaming, os sites de download de música como o Napster foram se multiplicando. O acesso ainda era fácil, bastava ter uma internet mesmo que lenta e a música ia chegar. Mas antes disso era o CD, e antes do CD era a fita cassete, e antes da fita cassete era o disco. Acessar a música não era uma coisa simples. Você tem ideia do desespero de ouvir uma música na rádio e não poder ouvir novamente quando você quiser, ou então de não ter recurso para comprar o disco novo da sua banda favorita, ou de simplesmente não conseguir encontrar o disco com aquela música fantástica de uma banda que você acabou de conhecer? Isso gerava necessidade, e quando uma coisa é rara e difícil de ser encontrada, ela gera valor. Por isso, alguém lá atrás entendeu: bom, se as pessoas querem essa banda famosa, mas a banda não pode tocar em vários lugares ao mesmo tempo, ao invés de perder dinheiro não tocando, nós vamos ganhar dinheiro vendendo essa música para a pessoa. Assim, o conceito da gravação e do disco surgiu. A indústria da música que a gente conhece agora começou lá no final do século XIX, quando as primeiras gravações comerciais foram feitas. O fonógrafo foi inventado pelo Thomas Edison em 1877. Essa foi a primeira máquina que podia gravar e reproduzir som. Essa invenção abriu as portas para a indústria da música, permitindo que a música fosse gravada e distribuída em larga escala. O rádio veio logo depois, no começo do século XX, e essa foi outra grande revolução na música. Com o rádio, era possível que a música chegasse a um público muito maior, tornando ela uma coisa acessível. Foi nessa época que alguns estilos muito conhecidos apareceram, como o jazz, o blues e o iniciozinho do rock. A indústria da música já parecia estar bem estabelecida quando ela foi desafiada pelo rádio por volta dos anos 20. Para reagir, a indústria da música resolveu inovar e lançou novos tipos de discos e toca-discos. Nessa época, os tipos de músicas que eram vendidas nesse formato também mudaram muito, porque as gravadoras independentes começaram a dar espaço para artistas e estilos que as grandes gravadoras ignoravam. Mas até ali, por volta de 1920 mais ou menos, esse mercado era dominado não por esse conceito de grandes gravadoras, mas sim por editoras de músicas, grandes empresas e teatros. Antes dos estúdios começarem a contratar músicos e artistas para gravar, a música era uma coisa de nicho. Você tinha que ir até ela e por isso shows, ou pelo menos o conceito de música ao vivo, eram muito importantes. Para ouvir música você tinha que estar perto da banda, mas ainda lá por volta de 1600, quando Gutenberg inventou a primeira prensa para a igreja, o canto litúrgico era impresso em papel. Aí no século XIX, com a Revolução Industrial, foi quando a música começou a chegar mais organizada para um público um pouco maior. Naquela época, as indústrias de publicação como livros, notícias e mídias impressas estavam crescendo e entregando produtos para um público bem maior. E a produção das partituras foi um desses produtos. A coisa toda era meio elitista. A música chegava em lugares como mansões, teatros e salas de concerto, que pediam ou compravam essas composições mais recentes para suas orquestras internas, onde aquele público bem específico
específico ouvia da música clássica ao barroco e romantismo do final dos anos 1800. A música era consumida assim, principalmente por causa das partituras. Isso porque tinha uma coisa muito importante nessa época que movimentava isso tudo: dinheiro. Por trás desse estilo, que era praticamente consumido só pela aristocracia, já existia um mercado e uma elite que se dava esse luxo, enquanto a música popular corria mais de boca em boca em tendas de periferia afastada desses lugares. Tinha a música através da religião também. Ela era difundida pelos monges e padres que entendiam como transcrever essas músicas e hinos, mas não dá para considerar isso uma indústria comercial tão desenvolvida quanto a da Revolução Industrial. Quando várias orquestras conseguiram tocar essas composições de alguns poucos compositores, graças às partituras que foram vendidas, a indústria da publicação musical nasceu. No final dos anos de 1800, os compositores podiam escrever e vender as obras e vender elas em papel para as orquestras locais. E assim, os primeiros passos da indústria musical foram dados, ainda que através da indústria gráfica, que estava de fato ganhando muito dinheiro com essa história. Ali por volta de 1857, Leon Scott inventou a primeira ferramenta que analisava o áudio e podia gravar sons em um pedaço de papel. Foi assim que o Thomas Edison se inspirou em 1877 e criou o fonógrafo. A ideia de gravar uma banda tocando uma composição específica com as próprias partituras acabou fazendo o conceito da indústria da música gravada. Essa indústria focava mais nos músicos e menos nos compositores. Não demorou muito para que as pessoas envolvidas entendessem que ali tinha uma oportunidade. E se contratássemos músicos para gravar essas partituras e depois vender esse registro? Nos anos 40, as gravadoras, que juntavam compositores e músicos para gravar discos, contratavam pessoas para encontrar novos talentos, colocar o músico certo com a música certa no estúdio certo e lançar o disco também na hora certa. Esses profissionais ficaram conhecidos como representantes de artistas e repertório. E se essa profissão aí te pareceu familiar, ela pode ser o que a gente conhece hoje como o olheiro, ou o empresário, ou até mesmo um investidor do artista. Indústria antiga, mesmos hábitos. Por volta de 1890, a galera curtia os discos nas salas de fonógrafo, onde cada um ouvia sua música favorita. Os fonógrafos de moeda e os pianos automáticos abriram portas da música para muita gente que antes nem ligava para essa parada. E como todo mundo ouvia tudo isso com fone, dava para se concentrar mais na música sem ter nenhuma distração, o que era uma novidade para a época. Isso pode ter despertado o interesse de muitas pessoas em ter uma banda ou orquestra tocando em casa. De 1900 a 1910, as vendas desses fonógrafos explodiram, com 500 mil de unidades vendidas só em 1910. Outra coisa curiosa é que com a venda desses materiais, outros músicos começaram a consumir essas músicas e aprendiam elas de ouvido para tocar com suas bandas. E assim, em 1917, rolou uma explosão do jazz nos Estados Unidos. Não demorou muito para rolarem os lançamentos dos primeiros discos de jazz de sucesso. Esse estilo começou a ser copiado por muitas bandas de muitos lugares diferentes. Depois do jazz, outro estilo que ficou muito famoso e teve uma procura enorme por discos foi o blues. Antes você só encontrava esse tipo de coisa nos palcos de vaudeville, que era um tipo de peça, e nas varandas rurais. Mas a coisa mudou quando uma gravadora chamada Ock de Nova York lançou Crazy Blues da Mamie Smith de 1921. Esse foi o primeiro disco de um artista negro a vender 1 milhão de cópias. Naquela época, todos os discos feitos por negros e para o público negro eram chamados de discos de raça, um termo que mais tarde felizmente mudou para Rhythm and Blues, quando a Billboard renovou seus títulos em 1951. Apesar desse crescimento e da popularização das gravadoras, quando o rádio começou a crescer em 1921, as primeiras estações perceberam, ou quiseram perceber, que músicos ao vivo tinham um som muito mais claro tocando ao vivo do que os discos. Aí quase nenhuma rádio queria tocar discos mais. Aí convenceram o presidente Herbert Hoover a proibir a reprodução de discos no rádio, mano, olha que loucura. O que acabou rolando em 1922. O presidente argumentou que as ondas de rádio deviam ser usadas para o bem público, incluindo criação de empregos para músicos. Essa daí foi uma das primeiras tretas da música. Você achou que o Napster era o grande problema? Imagina um cara que investiu uma nota para gravar um disco e agora não ia ter ele tocando nas rádios em vários lugares ao mesmo tempo. O medo dos estúdios era de que as pessoas ficassem em casa ouvindo as bandas de graça e não comprassem mais os discos.
Te lembrou alguma coisa? Só mais tarde a indústria entendeu que o rádio não ia substituir a experiência de um show ao vivo e que quem ouvia música sempre ia querer ter a opção de escolher quais músicas seriam ouvidas de novo. Na década de 1930, todos os grandes estúdios de gravação dos Estados Unidos foram comprados pelas corporações de rádio. A RCA comprou a Victor em 1929 para criar a RCA Records e a CBS comprou a Columbia Records em 1939. Em 1931, as afiliadas europeias da Victor e da Columbia se fundiram para criar a EMI. Isso tudo foi uma mudança considerável porque a partir daqui a música não dependia mais da banda tocando ao vivo e muito mais que isso, esses empresários entenderam que eles podiam vender a música para pessoas escutarem quando elas quisessem e no conforto de casa, que era o principal. Ou seja, o comodismo e o conforto de ter on demand sempre existiu. O que impedia isso de existir era a tecnologia da época. Mesmo as bandas de blues que ficavam mais à margem da sociedade agora podiam ser consumidas longe daquelas tendas de periferia onde a aristocracia não queria ir. E mais do que isso, os donos desses estúdios e os seus representantes de artistas agora estavam procurando pessoas para criar um produto que potencializasse ainda mais a venda daquela música. Sem perceber, eles criaram o conceito da fama e da celebridade no meio da música. Cruzando ali o talento com o investimento, mais ali os contatos, a soma daquelas coisas acabaram gerando valor àquela obra que, por consequência, vendia bem mais. E um cara vestiu muito bem esse conceito e caiu como uma luva nessa ideia. Ele era jovem, elegante, tinha carisma e uma voz que tornou ele um rei. Elvis Presley. Resumidamente, essa aí foi a base que levou a gente até o mercado que a gente conhece hoje, e o Elvis foi a ponta final desse conceito da música e do mercado. O cara conseguiu popularizar um estilo que acabou transformando ele em mais que uma celebridade, mas sim um ícone. Juntando tudo o que ele tinha para oferecer, isso acabou se convertendo em vendas de discos, que passaram a ser vendidos do mesmo jeito que quem compra água por necessidade, e por consequência, ele vendia também muito show, o que acabava aumentando ainda mais o faturamento dele, claro, mas também muito mais das gravadoras e dos empresários. No fim das contas, isso aí pode ter sido o início de um sistema de classes na música que existe até hoje. Para os músicos ou bandas que já tinham feito muitas turnês ou tinham um nome grande, o rádio podia transformar eles em celebridades da noite pro dia. Mas para a maioria das bandas e músicos que não estavam numa boa posição nessa panela de shows, o rádio era mais uma apresentação que eles meio que tinham que fazer, porque sem passar pelo rádio, você basicamente não existia. Te lembrou alguma coisa com o mercado contemporâneo hoje? Tem alguma plataforma aí que basicamente faz isso também? Antes disso, nas eras do pop e do clássico, as bandas já tinham agentes e empresários organizando tudo, mas foi o rádio que trouxe os produtores e os programadores com visão de mercado de massa para as carreiras das bandas e dos músicos. O que a gente vê hoje como uma estrutura pesada que parece pertencer só a uma pequena fatia dessa indústria já existia há muito tempo. No Reino Unido, Cliff Richards fez a mesma coisa e aí o conceito de gravadora, empresário e mercado fonográfico já estava formado e estabelecido. Uma indústria que basicamente preparava um artista, montava um produto, embalava ele, investia na publicidade para venda e depois faturava muito dinheiro e dava uma fatia menor pro artista. E quando ninguém achava que dava para ir além do que o Elvis já tinha feito, vieram os Beatles, que mudaram o jogo. Eles mesmos compunham as próprias músicas. As pessoas precisavam tanto ter os Beatles que isso acabou gerando novos produtos como o videoclipe, que foi uma sacada para colocar a banda nos programas de televisão quando eles não pudessem ir e estar em vários lugares ao mesmo tempo. E também o disco, que passou a ser uma ideia de compilar várias músicas com potencial de venda em uma única peça e vender tudo isso junto. A ideia do álbum já estava estabelecida. Com a Beatlemania, eles vendiam discos aos montes e faziam turnês gigantescas pelo mundo. Eles foram a primeira mega banda a provar que esse modelo funcionava e dava muito lucro para a gravadora e para os empresários. Com essas vendas de discos indo mais do que bem, a indústria fonográfica começou a atrair grandes investidores. Isso deu para o mercado a possibilidade de grandes shows elaborados para divulgação e venda dos discos, produção em massa deles, distribuídos mundialmente e contratos de gravação bem gordos para artistas e bandas que tinham o potencial de ficarem grandes. E assim, as gravadoras descobriram
ou se tornaram reis de um negócio multimilionário. Na prática, eles achavam os artistas, ofereciam contratos e preparavam a banda para gravar um disco e vender muito mais, sendo que a maior parte do lucro, a venda desses discos, ficava com a gravadora, porque o termo gravadora também vinha do fato de que eles bancavam um estúdio onde tudo isso ia ser gravado. Aí acontece que nessa época tudo relacionado à banda foi muito bem. O merchandise simplesmente decolou, principalmente nos eventos ao vivo. Isso aí virou uma fonte de renda muito grande. Por muitos anos essa estratégia foi um enorme sucesso. Mais artistas, mais gravadoras, melhores negócios e uma distribuição muito mais eficiente. Nos anos 70, quando o vinil vendia muito, a edição e gravação das músicas bombaram e viraram uma mina de ouro. As gigantes do mercado perceberam essa oportunidade e jogaram muita grana nesse ramo. Esse modelo continuou nos anos 80, já com a chegada do CD, que logo desbancou o vinil de vez nos anos 90. Foi aí que a indústria musical teve o seu auge de lucros e faturamento, graças às altas margens nas vendas das músicas. E aí é claro que todo mundo queria uma fatia desse bolo, né? Investindo em olheiros, produtores de talentos, produção, promoção, turnês e gestão de carreira. O músico naquela época basicamente tinha que estar focado na sua arte. Bons tempos, né? Essa era a única preocupação das bandas, que entravam de cabeça em compor, enquanto a parte comercial ficava por conta dos especialistas. Agora deu pra você entender aí o quão doloroso foi pra essa indústria ainda lá em meados dos anos 90, quando um tal de MP3 apareceu e a digitalização da música começou? Não, né? Isso porque a gente ainda não falou de uma outra parada, que foi a tal da internet. É um negócio de compartilhamento de dados aí, que servia para compartilhar tudo isso, né? Acabou que virou uma ferramenta que também serviu para compartilhar música. Até então, o maior compartilhamento de informação que você tinha era a televisão. Naquela época, quando o MP3 chegou, ele virou de cabeça para baixo a indústria da música como ela existia. Esse formato podia ser comprimido em arquivos que podiam, no futuro não tão distante, serem distribuídos pela internet sem nenhum tipo de regulamentação. Se os estúdios viam com maus olhos o rádio nos anos 20, imagine isso aqui fora de controle. Isso acabou transformando uma mídia que, em tese, era para ser consumida pelo público em uma coisa controlada pelo próprio público. Quando menos você percebeu, todo mundo podia compartilhar e copiar as músicas usando só um computador, que foi ficando tão popular quanto uma televisão no início dos anos 2000. E tudo isso sem precisar ir numa loja ou gastar mais dinheiro do que o que você já tinha gastado numa máquina. Esse compartilhamento, que na prática era ilegal, porque quem detinha os direitos dessas músicas eram as gravadoras e às vezes as bandas, rolavam em sites como o Napster e o Grokster. Com a música sendo ouvida, copiada e compartilhada de graça, aí adivinha por que as gravadoras não gostaram nada dessa história. As vendas no mercado da música gravada pelo mundo caíram quase pela metade no início dos anos 2000, forçando a indústria a cortar custos e buscar outras formas de lucrar. As gravadoras perderam o controle, obviamente, e claro, uma enorme fatia dos lucros. Isso justifica a luta dessa indústria contra o Napster, que, liderada basicamente pelo Lars, baterista do Metallica, deu a cara a tapa contra uma mudança que estava acontecendo bem debaixo do nariz de todo mundo e ninguém mais podia voltar. Ele foi até a justiça porque a discografia inteira do Metallica estava disponível online, sem que eles tivessem dado nenhuma autorização para isso. Só que isso aconteceu com todas as bandas e não demorou muito para um papo sobre pirataria surgir. E aí surgiu uma questão complicada também. É errado esse compartilhamento porque os direitos dessas músicas pertencem a outras pessoas. Por outro lado, muitas dessas bandas não ganhavam quase nada com suas próprias músicas, porque quem detinha de fato os direitos delas eram as gravadoras. Mas com esse compartilhamento gigante, as músicas ficaram ainda mais acessíveis e para um número ainda maior de pessoas. E com isso as pessoas acabaram chegando onde dava dinheiro de verdade para as bandas, nos shows. Quanto mais compartilhamento, mais o som das bandas era divulgado e fazia com que as pessoas comprassem mais ingressos. Mesmo assim, CDs continuavam sendo comprados, e com toda essa mudança no jeito de consumir música, a iTunes Store foi lançada em 2003 para incentivar as pessoas a pagarem pela música digital. Só que o iTunes deixava as pessoas comprarem faixas individuais, o que complicou a vida das gravadoras. Elas estavam acostumadas a lucrar com a venda dos álbuns, mas agora elas tinham que se virar com as vendas de músicas avulso.
Ninguém achava que o problema ia ser maior do que isso ou que alguma coisa de fato ia acontecer. Era só uma crisezinha, tinha nada demais. Mas um cara viu uma oportunidade nessa crise. Na verdade, ele enxergou no Napster um modelo de negócio do futuro. Aqui começa um outro capítulo na história da música. Enquanto o Napster lutava por um consumo democrático utópico na música que nunca ia acontecer, um cara chamado Daniel Ek achou o modelo viável com ressalvas. Ao invés de brigar com as gravadoras, ele resolveu se unir a elas e mostrar que a digitalização da música era inevitável, mas que podia estar também nas mãos delas. 70% para vocês e 30% para mim. Ele chegaria a um acordo e assim nasceria o Spotify anos mais tarde, que para muitos tem significado uma sentença de morte para a música, enquanto outros correm para conseguir um lugar ao sol nesse espaço. Mas a gente vai continuar essa história na parte 2 desse vídeo, onde a gente vai se aprofundar em como o Spotify foi criado, quantos detentores dessas músicas recebem, como os músicos têm se sustentado com esse sistema de pagamento e como isso aí afetou a arte de fazer música em si. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você sabia dessa história do mercado da música? O que você achou desse modelo de negócio que é antigo pra caramba? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!